obesidade é uma doença e exige tratamento precoce. Combatê-la também provoca polêmicas. Remédios, cirurgias. Nós temos como lema, eu tenho como coordenador da Comissão de Obesidade, a informação para a formação. Nós não somos impositores, nós damos direito ao julgo, mas nós temos que ser rígidos nas informações. Temos que dar todas, principalmente aquela que eu falei, a cirurgia da obesidade, ela é definitiva, doente para sempre. E está um descalabro nesse país porque não está tendo controle. Eu lamento dizer isso. Lamento porque esse paciente é custoso e vai custar e vai morrer mais depressa. Porque ele vai ter desnutrição, ele vai ter alteração de absorção de nutrientes, isso é fato, a cirurgia faz isso. Para a cultura do povo brasileiro, obesidade está voltada com estética. E aí a gente fala em cirurgia plástica. Vocês não sabem o que os cirurgiões plásticos sofrem pós a cirurgia bariátrica. Está sendo criada uma nova espécie humana chamada Frankenstein do século XXI. As cirurgias corretivas pós-bariátricas de superobesos ou de grandes obesos é terrível. E a pessoa entra assim, aí ela fica trancada, péssima qualidade de vida, depressão, não trabalha, não produz, é impressionante. Em contrapartida, senador, nós temos uma situação que todas as sociedades estão respondendo para a obesidade, por isso que ela está tabulada. A divulgação tem que ser para todas as especialidades médicas, porque causa mal em todo o organismo. Acha que um homem brasileiro, latino-americano, fica sabendo que o sobrepeso pode causar disfunção erétil? Espera um pouco. Então, nós podemos... que pega mais. Tá, as mulheres que podem, na parte da dermatologia, a famosa dermatite seborreica, então nós temos que mostrar pela informação, não é estética. É informação. É claro que a argumentação do Dr. Rogério vai provocar uma reação nos cirurgiões, pode ter certeza disso. Mas eu acho que não é essa a nossa finalidade aqui hoje, né? Mas certamente eles vão argumentar, sim, e aquelas pessoas que, se não fizerem a cirurgia bariátrica, elas vão morrer. Esse é um argumento que eu já ouvi. Né? Então, tá bom. Então, nós não vamos fazer, mas tem determinado tipo de obesidade mórbida, né? Que a indicação da cirurgia, né? Aí eu acho que o doutor há de concordar também que existem casos que aquilo que claro que se começar a praticar cirurgia bariátrica em Raimundo e todo mundo, né? Aí fica difícil mesmo, né? O que está acontecendo? Nós temos 10% de indicação e 90% de execução. Nós estamos banalizando a cirurgia. Isso é dados físicos. Sim. As pessoas estão sendo operadas sem necessidade. A Câmara dos Deputados aprovou um decreto legislativo que cancela a proibição de venda de medicamentos contra a obesidade no Brasil. Eu pergunto ao senhor, doutor Rogério, qual é a impressão do senhor, como médico, sobre os medicamentos usados nos tratamentos contra a obesidade? Os médicos, em geral, defendem posições bastante contraditórias a respeito do seu uso. Foi uma briga ferrenha na Anvisa, porque, inadvertidamente, eles foram completamente contra as diretrizes em tirar do mercado. Sem qualquer situação, eles tiraram mesmo, nós comprovando a eles, a nutrologia comprovando a ele, a SBEM, que é a endocrinologia, comprovando a eles que as medicações são necessárias. Eles ficaram à mercê de uma única droga, que é a sibutramina, e só essa que ficou. Mas eu alerto pelo seguinte, não é as drogas que vão resolver. Elas sozinhas não fazem nada. E nós sabemos que o brasileiro é muito comodista, por dois motivos. Primeiro, ele sabe que ele acha que o posto não vai atender, ou que a consulta demora, e demora 3, 4, 5 meses. Então, é muito mais fácil ali tomar o remédio, isso é um risco contra a vida dele. Não vai resolver, vai ajudar. Sou a favor que ela volte, mas sempre com orientação médica. Isso é fundamental. Hoje se sabe que a alimentação da mãe pode modificar o comportamento de que a criança tenha genes específicos que vão poder
está levando elas a terem mais propensão a doenças na terceira idade. E a alimentação saudável, ela deve ser ensinada como matéria obrigatória desde a pré-escola, pois a criança é o principal alvo e a criança precisa ser orientada o que é uma alimentação adequada. A atividade física é essencial na atualidade para garantir que a ingestão de calorias seja adequada para promover também os micronutrientes e deveria ser obrigatória nas escolas. A gente sabe que hoje a atividade física na escola não é mais como antigamente. Praticamente eles fazem teoria em vez de pôr a criança para fazer atividade física. Então a gente tem hoje um grande carro-chefe em política pública para a indução, que é o programa Academia da Saúde, que é a utilização para construção e manutenção de polos da Academia da Saúde nos territórios da atenção básica, que são espaços na comunidade para a prática da atividade física, mas não só aquelas ATIs que ficam soltas na praça, mas são espaços na comunidade onde eu tenho uma equipe de saúde de referência que apoia a comunidade na prática da atividade física e outras ações. A preocupação maior aqui que a gente vê são projetos que dizem assim: proibição do refrigerante nas cantinas. Isso é um absurdo. Então, nós vamos ter que proibir o refrigerante, nós vamos ter que proibir o chocolate, os fast food. Quer dizer, eu acho que isso não educa. Não tem, se fizermos uma lei assim, é proibido ser obeso, vai funcionar? Quem for obeso vai ter que pagar uma pena. Não funciona, não é por lei. Para mim, vem no princípio da educação. A gente está falando aqui em projetos que estão preocupados em mudar os assentos dos transportes aéreos ou terrestres. É uma necessidade, hoje é. Mas se formos resolver esse problema, eu vou com uma frase que eu ouvi e gostei muito: nós vamos continuar com a febre quebrando o termômetro. Então, nós acabamos com a febre quebrando o termômetro? Não. Nós vamos ter que cuidar da febre. Foi mencionado aqui no caso da merenda, aqui falou da cantina, mas não se falou de uma outra questão, a merenda escolar, que é o Estado, é o poder público que fornece. Nós temos controle dessa qualidade, dessa alimentação? Ou é tudo de caixinha? Qual é a qualidade das merendas ofertadas às escolas? As medidas instituídas pela Portaria Interministerial número 1010 de 2006 surtiram resultados práticos. O que se pode fazer para melhorar a qualidade da alimentação nas escolas? Os estabelecimentos de ensinos aderiram à proposta de promoção de aderiram à proposta de uma alimentação saudável. Isso é base, isso é lá na pré-escola, quer dizer, ele já acostuma com aquela alimentação e com aquele conceito. A gente tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar que é coordenado pelo FNDE, vinculado ao MEC, né, não é vinculado ao Ministério da Saúde, que tem uma responsabilidade e que melhorou muito ao longo dos anos. Se a gente for pensar o que era a merenda de uma dieta que era industrializada, que chegava no município, com a municipalização, hoje eu consigo ter muito mais autonomia local do gestor e aí o empoderamento dos conselhos de alimentação escolar no município para a compra de alimentos e não necessariamente de formulações industriais, né? Agora, pensando que o ambiente escolar não é só oferta de alimento, mas também é educação, né? Formar cidadãos que consigam ter escolhas saudáveis, é que a gente tem o Programa Saúde na Escola, que é para trazer desde ações de vigilância, mas também de diálogo entre a saúde e a educação. Uma outra ação é porque o SUS é para todos os cidadãos brasileiros, não só aquele usuário do Sistema Único de Saúde, do posto de saúde, mas também para a criança que frequenta escola privada. Então, nós firmamos um acordo com a Federação Nacional das Escolas Particulares de Ensino, a FENEP, para a promoção de cantinas escolares saudáveis, para que as cantinas elas sejam promotoras de uma alimentação saudável, porque o ambiente da escola ele determina muito o padrão de consumo da criança, porque no cotidiano ela vai consumir pelo menos 5 dias na semana, nesse ambiente das escolas. Então, a gente tem esse esforço com cursos de capacitação de merendeira, de dono de escola. Com relação à qualidade das merendas, nós, recentemente, faz só 2 meses que nós assumimos o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região. E nós tivemos o cuidado de chamar os nossos representantes em vários órgãos para ver como é que estava a situação. E, infelizmente,
a conversa que nós tivemos com esses nossos representantes que trabalham, nutricionistas, que fazem parte desse conselho da merenda escolar, eles disseram da dificuldade que eles têm em termos de ter alguma ação sobre isso, que eles trabalham mais sobre denúncia, ou seja, que alguém denuncia que não estão fazendo adequadamente, que eles não tenham cursos de preparação de merendeiro, a parte higiênico-sanitária. Então, é um problema sério e é assim, na verdade, eles têm uma possibilidade de não estar atuando adequadamente dentro disso, porque falta pessoa, porque falta várias ações. Eu acho que a gente tem que ter um conjunto de medidas para prevenir e tratar a obesidade que passam muito pela educação, mas a gente também tem que ter medidas que são medidas de apoio e de proteção, porque se a escolha saudável for aquela mais difícil de ser adotada, ela vai ser adotada por poucos. E aí eu não resolvo o problema da pandemia da obesidade. Eu tenho que criar espaços promotores da saúde, espaços que protejam, por exemplo, as crianças. Eu acho que esse é um debate que a sociedade brasileira precisa fazer. Como combinar ações de educação, mas também ações de proteção do cidadão e de apoio ao cidadão que quer ter uma prática saudável. Hoje em dia, é um problema sério deixarmos as crianças brincarem na rua como nós fazíamos quando éramos pequenas. Hoje em dia, a mãe trabalha, sai, a criança fica com as babás quando não tem com cuidadores, e muitas vezes não tem lugares para que elas possam ter uma atividade física. Elas ficam na frente da televisão, consumindo alimentos calóricos, fazendo, enfim, isso é um problema sério e eu acho que nós deveríamos, ter mais espaços para essas crianças brincarem, mais parques, mais incentivo a essa atividade física. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.